desta noite de quinta-feira, 13 de novembro do ano de 2025, quando são 20 horas e 4 minutos, marcando a nossa chegada, o nosso momento para este tempo do programa Comunicações da Palavra, destaque evangelístico, nesta preciosa noite de quinta-feira. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, ainda no texto, os papéis começam a voar aqui com o vento, ainda no texto de Lucas capítulo 23, o capítulo que fala sobre a caminhada para o Gólgota, a conversa de Jesus com as mulheres, aquelas mulheres, na conversa que Jesus teve com elas. Nós já falamos sobre madeiro seco, madeiro verde. Na verdade, a ordem é madeiro verde, madeiro seco, foi na semana passada, incluindo também a destruição. As palavras de Jesus se cumpriram no ano 70 DC depois de Cristo, com a entrada em Jerusalém do general Tito, a destruição ocorrida em Jerusalém, a destruição no ano 70 de Jerusalém, um evento crucial que desencadeou a diáspora romana. E é sobre essa diáspora que eu quero hoje à noite comunicar, falar um pouquinho com você. Mas primeiramente vamos à leitura do texto de Lucas capítulo 23, onde Jesus falou com essas mulheres, chamando-as de filhas de Jerusalém. Porque quando Simão Cireneu tem a incumbência de tomar e carregar a cruz de Jesus, levando a cruz às costas, eles fazem isso, os soldados intimidam esse Simão Cireneu, estava vindo do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as costas para que a levasse após Jesus. E o texto de Lucas 23, no versículo 27, mostra uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Lucas 23, 27. Que faz com que Jesus volta-se para essas mulheres e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E aí no versículo 29 de Lucas 23, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurada as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará no seco? Então nós falamos já a respeito do cumprimento dessa profecia, pode ser vista até em parte, ocorrida não muito tempo depois do momento da crucificação, alguns anos depois, no ano 70, quando os romanos, a guerra judaico-romana, quando os romanos, liderados pelo general Tito, sitiaram e saquearam a cidade, culminando na destruição do segundo templo. Esse cerco foi marcado por fome, violência e brutalidade, cumprindo-se as palavras do Senhor Jesus. Nada em vão, tem um sentido, uma razão. E Lucas foi quem registrou esse momento, essa fala de Jesus com essas mulheres. Um momento adiante, ele está na cruz, e na cruz ele tem também um diálogo, os malfeitores, e aliás, são dois malfeitores, e um deles recebe a mais preciosa promessa
num momento muito crucial, quando ele entende, ele conhece, ele se faz alguém, ele se mostra, aliás, como alguém que teve maior momento, a melhor situação na vida, apesar de toda um viver terrível que ele tivera. Os últimos momentos finais, ele teve um encontro com Jesus. Ele entendeu a diferença daquele Jesus na cruz, dele e do seu companheiro, a ponto de repreender o seu companheiro, dizendo ao companheiro dele, ao outro ladrão: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Ele volta para eles, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Eu tinha uma convicção que aquele Jesus ali na cruz estava sofrendo não por seus castigos, por seus pecados, porque ele não tinha pecado, não por seus atos, a melhor colocação seria essa palavra, não, era uma morte de malfeitor, que ele estava tomando o lugar dos pecadores. E este malfeitor na cruz, este homem, tem uma identificação correta da pessoa de Jesus. Mas este nenhum mal fez. Então ele estava sendo condenado, não por seus atos, não por qualquer crime, mas na verdade, Jesus era realmente quem ele se apresentou e se revelou ser. Ele era e ele é o Messias. E então vem o versículo 42 de Lucas 23, quando ele disse ao Senhor, quando ele fala com Jesus, quando ele expressa algo bem profundo bem profundo da sua vida, do seu coração: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A promessa feita e cumprida. Interessante, porque as pessoas não dão tanto valor ao tempo, com projeções e programações, e esquecem que o dia mais importante da sua vida está sendo hoje. E a hora mais importante da sua vida está sendo agora. A oportunidade para você ter um encontro pessoal pela fé com Jesus não vai ser amanhã. Mas esse encontro é possível que seja e tem que ser hoje. Porque a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. E a hora é agora. Por isso que ficar protelando, retardando, adiando, é uma situação boa. A situação ruim, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você já imaginou se aquele moribundo na cruz, naquele exato momento que ele conversou com Jesus, você imaginou se você ficasse pensando, remoendo: falo ou não falo? Falo ou não falo? Digo ou não digo? Se ele ficasse esperando, o tempo se esgotaria e ele não teria ouvido o que Jesus lhe disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teria ouvido Jesus ter lhe dito isso. E por que Jesus disse isso a ele? Porque ele, no versículo 42, disse a Jesus, olha a primeira palavra: Senhor,
Ele sabia muito bem quem era Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ninguém vai crer, acreditar, confiar em Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, sem que primeiro haja uma identificação, um conhecimento de quem é Jesus. Quem é Jesus? A mulher de Samaria, quando ela teve essa identificação, ela deixou o cântaro dela e saiu disparada para a cidade para proclamar, para anunciar: veja, encontrei alguém que disse tudo quanto tenho feito. Não é porventura este o Messias? Ela foi contagiada, ela foi tomada por uma comoção de tamanha identificação que ela tivera ao estar num relacionamento, num diálogo, numa conversa com Jesus. Então é preciso que haja conhecimento, que haja identificação. E aquele moribundo na cruz tivera tal identificação. Ele foi tocado, ele estava ao lado de Jesus. E ele não queria nenhuma prova para que pudesse então ser essa prova a gota d'água, aquela situação, o derradeiro sinal. Não, basta para ele. O companheiro dele estava querendo uma prova de que aquele homem fosse quem ele afirmava ser. O amigo dele disse assim no versículo 39: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então, diferente do outro que entendeu, compreendeu, identificou claramente que ele pagaria pelos seus atos. Estava morrendo e morreria, mas veja bem, ele entende que do lado dele tem alguém que tem um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quero estar contigo. Meu amado, essa vida agora nossa é uma breve preparação para a eternidade. O lugar do nosso investimento não é planeta Terra. O lugar de ajuntar tesouros é no céu. E onde é que está o seu coração? É onde você está ajuntando tesouros. É momento, tempo de preparação para a eternidade. Alguns vivem e estão vivendo como se a vida não levasse ou estivesse levando cada um de nós a um processo contínuo, intenso de envelhecimento. Cada dia estamos ficando mais velhos e com mais dificuldade para enxergarmos. Essa é a realidade. Preparação para a eternidade. Daqui 100 anos, 200 anos, qual importância e significado vai ter se você foi alguém bilionário, dono disso ou daquilo? Mas a coisa mais importante nessa vida é ter você, o seu nome escrito no livro da vida. Livro da vida do Cordeiro. Paulo fala sobre isso na carta
aos Filipenses. Só preciso encontrar devidamente o versículo. A gente lê lá em Filipenses capítulo 4, versículo 3. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Cada pessoa, incluindo aquele moribundo da cruz, teve o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Cada salvo, no momento que você, debaixo de intensa convicção e obra de Deus, entende? Tamanha identificação com o Salvador. Senhor, meu Senhor, o Senhor Jesus, o bom pastor, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu quero estar com Ele na eternidade, por toda a eternidade. Amém? Amém? Ok. Muito bem. 20 horas e 20 minutos. Eu quero na semana que vem, eu ia fazer hoje, vou fazer semana que vem, a diáspora judaica. Estou interessado em falar dessa diáspora judaica, porque refere-se à dispersão de judeus por todo o mundo. Isso de maneira direta depois do ano 70 depois de Cristo. Ano 70 depois de Cristo houve essa dispersão, essa diáspora, que se refere à dispersão de judeus por todo o mundo. Mas, se a gente analisar bem, essa dispersão, essa diáspora, ela na verdade teve o seu início numa fase no Velho Testamento, após o exílio babilônico, no século VI a.C., e foi intensificada após a destruição do Segundo Templo em Jerusalém pelos romanos no ano 70 DC depois de Cristo. Essa dispersão forçou comunidades a se estabelecerem fora da terra de Israel, mas eles conseguiram preservar sua cultura, religião e identidade. O exílio babilônico que ocorreu nos dias do Velho Testamento foi a primeira grande diáspora ocorrida, causada pela invasão da Babilônia. Muitos judeus foram levados para o exílio. Agora, já em 70 depois de Cristo, nesse diálogo que Jesus teve com as mulheres aqui, a destruição do Segundo Templo, um evento crucial que desencadeou a diáspora romana. Após a revolta judaica, muitos judeus foram dispersos pelo norte da África, Oriente Médio e Mediterrâneo. Resistência em mais dispersões, e a diáspora continuou com a resistência judaica em 135 depois de Cristo, após a revolta de Bar Kokhba. A dispersão se acentuou ainda mais. Aí vem a questão da Idade Média, que eu vou falar com você na semana que vem, que foi um período na história ocidental que durou aproximadamente 1000 anos, começando com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 depois de Cristo, e terminando com a queda de Constantinopla em 1453.
idade média no que nós estudamos a respeito de história. Eu vou encerrando agora, 2023, esse momento do destaque evangelístico, para então nos entregarmos à oração nesse momento. Mas pense bem, hoje é o dia da salvação. Hoje, e a hora é agora. Enquanto eu vou estar orando, talvez alguém vai estar abrindo o seu coração e dizendo: olha, Jesus Cristo é o bendito e eterno Salvador, eu creio nele como meu Senhor. Eu me refiro a ele como ladrão moribundo na cruz. Senhor, lembra-te de mim. Que nesse momento alguém possa estar dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Toque em mim. Salva-me. Livra-me. Transforma-me. Vamos orar. Bendito Deus e Pai Celestial, nas tuas poderosas mãos nesse momento, colocamos cada pessoa da transmissão, cada preciosa alma. A alma, diz a tua palavra, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quero orar pela obra de salvação, de compreensão das boas novas em Cristo Jesus. Ó Deus, oramos pela providência do Senhor em cada situação da nossa vida. Pai, damos graças porque o Luiz Antônio deixou a UTI, está no quarto, bem abatido. O Erimilton foi visitá-lo, trouxe novas para nós. Continuamos orando porque cremos no agir do Senhor. Também graças dou ao Senhor pelo procedimento odontológico que eu fiz na segunda-feira, a recuperação que tem sido favorável. Louvado e agradecido seja o Senhor. Pai bendito, também buscamos novas da irmã Inês em Ribeirão Preto, tratamento que ela preparatório para a cirurgia da vista direita. Temos orado, temos aguardado a providência do Senhor. Dona Maria Cordeiro, Deus, toca no corpo frágil dela, debilitado, enfraquecido, o seu filho Fernando, e esse momento da visita que possa acontecer ainda essa semana. Oramos para que o Senhor nos dê a graça de alcançarmos este objetivo. Pai bendito, eterno Deus, a irmã Cláudia, temos clamado ao Senhor pelo seu estado de saúde, pressão alta, na verdade não está alta, mas houve uma queda, a diabetes que ela tenta controlar, precisa do Senhor, como todos nós precisamos em alguma área da nossa vida. Oramos também, bendito Deus, por aqueles da nossa transmissão que estão se tornando nossos companheiros de cada dia. A bênção do Senhor sobre eles, e aqueles que ainda não responderam ao Evangelho, não compreenderam a mensagem, não tiveram aquela obra do Senhor, que possam ainda hoje ser um momento de dobrarem os seus joelhos e confessarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque são pecadores, como nós somos pecadores, mas são pecadores sem Jesus, precisam de Jesus. Oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com vós todos. Graças damos ao Senhor por esse momento, o privilégio que Ele tem nos concedido, orando. Sempre ore por nós, estaremos orando por vocês também. Até amanhã, na bênção, na providência do Senhor. Amém.